Saudações, galera! Mais um episódio da série Python e Finanças. E o episódio de hoje a gente vai pro Fight. Qual é o melhor portfólio? A gente vai ver como é que consegue fazer isso. Vamos usar em C# portfólio de Markowitz. Muito simples. Vamos uma situação hipotética, números fáceis aí de fácil digestão. Temos dois fundos. Fundo Aquiles e o fundo Testutini. O fundo Aquiles é um fundo mais agressivo, ele tem um retorno maior de 20%, mas ele é mais volátil, tem uma volatilidade aqui de 30%. Temos também o fundo Testutini, que é um fundo mais tranquilo, mais defensivo, ele tem um retorno bom também de 15%, mas a volatilidade dele é mais baixa, de 10%. E aí? O que é melhor? Ou, se eu conseguir fazer uma combinação entre os dois, qual é a porcentagem ideal de um e outro? E aí? Bom, para avaliar a performance de um investimento, de um portfólio, a gente usa o índice de Sharpe. Existem tantos outros aqui, mas o índice de Sharpe foi um dos primeiros, né, já desenvolvido na década de 50. Essa aqui é a foto do William Sharpe. Em 1990, ele foi laureado com o Prêmio Nobel e trabalhou junto com o Markowitz também. Qual que é esse conceito? Qual é a grande sacada desse conceito? Eu tô ponderando o risco que eu corro contra o retorno que eu obtenho. Ou seja, unidades de retorno contra unidades de risco. Então aqui a gente tem o retorno esperado, né? Eu subtraio o meu retorno esperado contra a taxa de juros, o retorno esperado da taxa de juros livre de risco, e divido pela minha volatilidade. Então, esse slide aqui é para mostrar como a taxa de juros tem uma influência sobre a decisão. Então, esse primeiro caso aqui, a taxa de juros é na casa de 14%. Nesse cenário, fazendo as contas aqui, o fundo Aquiles, mais agressivo, tem um índice melhor. Ou seja, eu tenho um retorno melhor para o risco que eu corro. Entretanto, se a taxa de juros fosse 12% mais baixa, a decisão é inversa. O fundo Testutini teria um Sharpe melhor. Bom, agora vamos pôr a mão na massa. Então, o fight dessa noite vai ser portfólio de Markowitz contra um portfólio de ponderação igual, né? Então, eu tenho 8 ativos, 1/8 para cada ativo. Bem simples. Modelo de Markowitz, vocês lembram, né? A gente vai trabalhar aqui no ponto de mínima variância. Novamente, o canal é sobre Python, vou implementar em Python e os dados vão vir da Binance. Então, para vocês reproduzirem o exemplo que eu vou passar, vocês têm que ter uma conta na Binance e acesso à API. Não ganho nada da Binance, não tenho nenhum conflito de interesse, é só uma forma acessível de obter os dados. Para o código em si, as bibliotecas que a gente vai usar, importação, e aqui é uma função que vai fazer o download dos dados, vai armazenar esses dados num arquivo Pickle para uso posterior e vai visualizar os dados baixados. Vamos passo a passo. A linha 10, cliente da Binance, vocês precisam passar para essa classe as chaves da API. Então vocês se cadastrem, obtenham as chaves e coloquem aqui. Estou usando a biblioteca Decouple para não expor informações privadas. Depois você vai criar seu data frame, vai iterar sobre os tickers que você vai fazer o download.
Tickers são esses aqui que eu estou interessado, esses 8. E aqui eu faço o download dos dados históricos. Então eu estou pegando o intervalo diário desde 26 de julho de 2026, um ano atrás, com relação à data que eu estou gravando esse vídeo. A única coisa que ele precisa de um ajuste, porque o dado vem no formato inteiro e você precisa fazer esse ajuste para ter um ponto flutuante. Bom, para mostrar o gráfico, eu vou normalizar o gráfico a partir do valor do primeiro dia. Então a base do meu gráfico é 1, tá? Baixei os dados, tem esse belo gráfico aqui. Muita linha, né? Um pouco difícil de ler, mas aqui tá a legenda. Vamos acompanhar aqui, por exemplo, o Bitcoin, ó. A linha azul. Terminou lá em cima. Então, essa é a massa de dados que a gente vai trabalhar. Vocês poderiam colocar mais ativos, menos ativos. Só um exemplo, 8 para simplificar. Porque esses são os que têm a maior capitalização de mercado. O único critério que eu usei. O que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar 2 gráficos de pizza. Um representando o portfólio de Markowitz e o outro o igualmente ponderado. Para obter o portfólio de Markowitz não existe uma fórmula fechada. Então eu tenho que rodar um método numérico. A maior parte das coisas que tem aqui nesse código é para conseguir construir esse método numérico. O modelo de Markowitz em si vai da linha 9 até a 16, aqui nesse meu exemplo. Primeira coisa que eu preciso calcular é o log retorno. Ou seja, é o retorno de um dia para o outro aplicado no logaritmo. É muito simples fazer isso com a NumPy. Vocês podem ver que eu uso a função shift e a função log. Segundo insumo que eu preciso da média do log retorno aqui. Veja que existe um fator de ajuste, que é o número de dias. Então, se você tiver períodos menores, você tem que ajustar esse número de dias. Como eu peguei um ano, eu uso 365. Fiquem atentos também que no mercado tradicional, por exemplo, Bovespa, alguma coisa nesse sentido, esse número aqui não é esse. Então, se eu pegar em um ano, são 252 dias. E matriz de covariância. A matriz de covariância é o insumo do modelo, mas ela é muito fácil de ser calculada com o NumPy, com o Pandas. Você chama o método COV da matriz de covariância. Bom, estatísticas do modelo. Retorno esperado está aqui. Então, a média vezes o peso de cada componente. E o desvio padrão ou volatilidade, raiz quadrada desse produto cartesiano aqui envolvendo a matriz de covariância. Esse pedaço aqui serve apenas para alimentar o método numérico. Então aqui são as restrições, eu não posso ter um percentual maior que 1, percentual não, eu não posso ter uma fatia maior que 1, então ele tem que ser entre 0 e 1 para qualquer fatia, que é uma estimativa inicial. A minha função objetivo, eu quero minimizar o risco sobre o retorno. Está invertido, né? Eu quero expresso ao contrário, né? O retorno sobre o risco. Mas como a minha função ela minimiza essa fração inversa. Bom, aqui na linha 26 eu chamo
o meu método, ele vai inteirar, vai achar a solução ótima, e eu vou colocar essa solução aqui no meu gráfico de pizza. E a outra coisa que eu quero comparar, igualmente ponderado, muito simples. Eu divido o número de ativos, 1 sobre o número de ativos, e digo que todas as partes são iguais. E faço o gráfico de pizza também. Olha que bonito. Eu tenho deste lado a carteira Markowitz. O modelo escolheu majoritariamente Bitcoin com uma fração de Ethereum. E o ponderado igualmente dentro do esperado. Como que eu avalio qual teve melhor resultado? Aplicando o índice de Sharpe que eu apresentei lá no começo da apresentação. Aplicando o índice de Sharpe, eu tenho 0,69, que é um índice baixo, assim, um risco-retorno ruim até, mas ele é positivo. A carteira de Markowitz me deu um portfólio que tem uma expectativa positiva de risco-retorno. E a estratégia mais banal, assim, mais tranquila, olha só, ele deu um índice negativo. Ou seja, não vale a pena eu correr esse risco. O risco que eu corro não justifica o retorno que eu tenho. Então é isso, galera. Hoje vocês aprenderam a avaliar portfólios e otimizar portfólios. E espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado. Até.